Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o ministério hospitalar. E aqui estou do lado de um pé de jaca. Muitos odeiam, muitos não querem nem perto. E assim eu creio que seja também o ministério hospitalar. Tem gente que só ouvir falar já diz, né? Deus me livre. Mas naquele local é um local abençoado, um terreno fértil para que possamos falar mais de Jesus. Ali tem pessoas passando por necessidades, pessoas que estão muitas vezes com o coração aberto para receber o Evangelho, mas é um ministério muito relegado pelos cristãos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Então as minhas experiências começaram esse ano. Eu fui ministrar ali na ala psiquiátrica de um hospital da cidade, e tive grandes experiências. Primeira com como entrar. Cheguei com a carteirinha de capelão. A carteirinha de capelão, para quem não sabe, você faz um curso de capelania para aprender as coisas mínimas que você pode e o que não pode fazer dentro de um hospital. Geralmente ele é ministrado por alguém que já passou, já teve experiência prática na área hospitalar, e você sai e você ganha uma carteirinha. Essa carteirinha, muitos falam assim, agora eu tenho a carteirinha, eu posso entrar onde eu quiser. Isso não é verdade, porque a carteirinha, ela só te habilita no sentido de ter feito um curso, mas ela não te garante acesso a todo local, a todo hospital. Você como capelão, você vai depender o quê? De fazer a sua habilitação junto ao estabelecimento de saúde. Muitos estabelecimentos de saúde vão pedir para você o quê? Fazer um curso com eles das rotinas do hospital. Muitos vão pedir a habilitação da sua igreja a qual você está vinculado, a sua congregação, onde você vai ter que levar os atos constitutivos, uma xerox, vai ter que levar uma autorização por escrito do seu pastor, muitas vezes com reconhecimento de firma, de assinatura, e em algumas outras você não vai ter toda essa burocracia. Mas então, só a carteirinha de capelão não vai te conferir o direito de entrar. Muitos falam assim, mas está na Constituição, artigo 5º da Constituição Federal, é a todos assegurado o direito ao livre exercício de culto, à audiência de credo, à assistência religiosa nos estabelecimentos de internação coletiva e por aí vai. Só que, ainda que esteja previsto no artigo 5º, isso não impede o hospital de exercer um controle, e o que é de todo prudente, porque muitos se dizem aí homens de Deus e na verdade não são. Muitos também podem ter boa vontade de ir, mas não ter as qualificações necessárias para estar neste ambiente. Então, nunca achem ruim se você com a sua carteirinha de capelão for convidado a uma entrevista, a apresentar documentos da igreja a qual você congrega, porque faz parte do processo, tá? Então vamos falar. Conversei com o diretor da ala psiquiátrica e ele queria saber comigo, e aí, o que você vai fazer aí dentro? Como é que vai ser o seu trabalho? Eu falei, eu vim falar sobre o amor de Jesus para as pessoas. E aí ele me indagou, tá bom, mas ali nós temos muitas pessoas na ala psiquiátrica que nasceram homem e se identificam como mulher. Como é que você vai agir? Então você vai se deparar com esse tipo de pergunta muitas vezes por parte dos dirigentes hospitalares. Por quê? Você está indo para levar o amor, a paz, e muitos querem fazer descer goela abaixo suas doutrinas, ainda que nós venhamos a ter a nossa convicção de fé, de que homem é homem, mulher é mulher, mas isso não significa que nós vamos desrespeitar aqueles que pensam diferente. Então, para o diretor psiquiátrico, muitas vezes eu falei, olha, cada um tem o direito de escolha, Deus deu livre-arbítrio. Então, a gente vai pregar temas talvez não controversos, vamos falar sobre o amor de Jesus, sobre o sacrifício da cruz. Aí uma outra pergunta que podem te fazer e que eu fiz para o diretor psiquiátrico, eu falei assim, posso impor a mão sobre os doentes, sobre os internados? E ele me perguntou assim, por quê? Eu falei assim, porque muitas vezes quando nós impomos as mãos sobre os doentes, os demônios se manifestam. E isso, dentro de um hospital psiquiátrico,
é comum, tá? E o responsável, o médico psiquiatra, olhou para mim e falou assim: ah, é por isso que você está perguntando? Pode impor a mão à vontade, demônio não existe. Então, aí eu segurei o riso, né? E falei, ah, tá bom, muito obrigado. E passei a poder ministrar lá dentro. Então vocês vão se deparar muitas vezes com essas coisas. Você não tem que discutir com o médico psiquiatra, né? Claro que existe. Por quê? Se ele não acredita, ele não acredita. Ponto. Se um dia ele presenciar, ele vai ver o que é. Então você, quando estiver entrando, que Deus te dê sabedoria de como se portar, de como agir. As suas frases, né, tem que ser temperadas com bastante sal, assim, para poder ser um motivo de te facilitar entrar e não ficar pegando em pontos de divergência que vão te fazer criar mais um obstáculo para você acessar, tá bom? Eu vou falar nos próximos vídeos da parte prática da capelania hospitalar. Deus abençoe vocês.